que é que Jesus fala? Eu, porém, vos digo, né? Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pagai o mal com o bem. Antigamente você podia se vingar, agora não pode mais. Então a roupagem que Cristo deu está mais ligada ao meu coração e ao seu coração do que às suas atitudes em si. Entendeu aqui, gente? Show de bola? Amém? Até aqui tudo bem? Mas Deus já fala isso lá no Antigo Testamento, não é só no Novo Testamento. É porque era mais fácil cumprir os rituais externos do que você se enquadrar no amor que Deus desejava. Porque está escrito lá no Antigo Testamento, amar o próximo como a si mesmo. Está escrito lá, socorrer o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado. Está escrito lá. Está sendo claro aqui, gente? Está tudo escrito lá atrás, não tem nada novo, né? Então, é muito importante a gente que vive na nova aliança, né, chamada nova aliança, que é um grande ato de misericórdia e graça de Deus para a nossa vida, a gente entender que o que vai no nosso coração vai refletir nas suas atitudes. Mas nem sempre alguém que é bom vai conseguir ter somente atitudes boas. Quem está entendendo aqui? E nem sempre alguém que é totalmente ruim vai ter somente atitudes ruins. Mas o que o Senhor vai pesar é o nosso coração, as intenções do nosso coração. E isso é que é o mais perigoso. Então, lá em Jeremias, capítulo 17, me ajuda aí com o nosso Senhor Jesus falando, né? Lá atrás, né? Aquela teofania, Deus fala através de Jeremias, ele diz assim: (17:10) diz assim. Quem achou, diga amém? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Feche os olhos, olha comigo por essa mensagem. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo. E agora te pedir, Senhor, que o Senhor venha mais uma vez nos usar como canal totalmente desobstruído, pela tua infinita misericórdia e graça, falando aos nossos corações que nós precisamos, necessitamos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Então, olha só. Aqui o nosso Deus, ele fala com clareza que ele esquadrinha os corações. Ele prova os pensamentos. Ele sabe as intenções do nosso coração. Quando a gente faz algo, e eu pela manhã estava falando aqui sobre o fariseu e o publicano que estavam orando, e é importante a gente entender que quando nós temos alguma atitude, se essa atitude, ela visa, vamos colocar como quando o Senhor Jesus fala, ela visa eu ter algum retorno, quando eu tenho uma atitude né, com o meu próximo, religiosa, e aí eu faço isso por temor, ou né, de perder, ou de ser punido, ou faço isso visando ganhar alguma coisa, isso na realidade é uma forma de iniquidade. Por isso que o Senhor fala em Isaías que as nossas melhores obras são como trapo de imundície. Porque Deus encerrou tudo debaixo do pecado. Então, todo ser humano que nasceu na face da terra, com exceção de Jesus Cristo, todos eles pecaram. E a palavra diz com clareza que o salário do pecado é a morte. Então, não há nenhum ser humano que pudesse ter alguma atitude boa. Como ele fala, eu procurei um justo sequer, não encontrei ninguém que se colocasse na brecha. Por isso que ele mesmo veio. Né? Mas então não tem jeito para a gente? Tem. Né? A Bíblia fala com clareza que aquele que está em Cristo Jesus é o quê? Nova criatura. Se é nova criatura, tem novo coração e a nossa mente agora é a mente de quem? De Cristo. Então, o que nós precisamos fazer o tempo todo é avaliar se as nossas atitudes elas têm intenções boas ou ruins. E isso o Espírito Santo é capaz de fazer na tua vida, que ele mostra para você. Se você, quando você fala alguma coisa com alguém, não, eu vou falar a verdade para aquela pessoa. Mas a tua verdade, ela tem, a intuito daquela verdade é de edificar ou de matar aquela pessoa, porque tem verdade que mata, tem ou não tem?
Tem ou não tem, gente? Ah, mas é a verdade. Não, calma aí. Não é bem assim. O próprio Senhor Jesus, ele disse o seguinte para os apóstolos: tem muita coisa para vocês falar, mas vocês ainda não podem o quê? Suportar. Você pode falar qualquer coisa para a criança? Por quê? Porque ela não tem o quê? Maturidade, não pode. Então, aquilo que você fala pode ser uma bênção, pode não ser. Quer ver uma coisa? Aquela menina que vinha atrás de Paulo e Silas, eles pregando o evangelho, e elas vinham gritando atrás deles o seguinte: olha, eis aí os servos de Deus Altíssimo, que vos anunciam boas novas. Elas estavam mentindo? Não, mas quem estava nela? Quem? O diabo. Fala com a pessoa, mesmo que o diabo relate um fato, saindo da boca dele é para matar. É ou não é verdade? Tanto que Paulo virou e falou o quê? Sai dela, em nome de Jesus. Amém? Então, nós precisamos dosar muito as nossas palavras, as nossas atitudes, de acordo com aquilo que está no nosso coração. Precisamos moldar o nosso coração naquilo que o Senhor deseja, na vontade de Deus para a nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. Uma das coisas que mais atrapalha a nossa vida é o chamado egoísmo. E eu quero falar com você justamente aqui. Quando a pessoa é egoísta, ela não consegue se enquadrar na palavra de Deus em hipótese alguma. Ela precisa vencer isso. Ela precisa vencer o quê? O egoísmo. E às vezes a gente e nem percebe. Tolstói, né, que era um poeta, e ele dizia o seguinte, que há quem passe por uma floresta, né, cantando numa floresta, e não consiga ver a não ser lenha para sua fogueira. Não consegue ver uma maçã para levar para o filho, uma rosa para levar para a esposa. Quem entendeu bem aqui? O que significa isso? O egoísmo, ele faz com que você se aproxime de pessoas, de situações, ou até mesmo da igreja, ou até de Deus, somente pensando em ser beneficiado. E aí isso vira uma doença, a pessoa nem percebe que ela só age assim. O egoísmo é um pecado de raiz muito ruim, que atrapalha o nosso relacionamento com todos, mesmo que a pessoa tente dissimular, tente, ser bacaninha, ser carismática, mas ela sempre vai olhar para a pessoa que está com ela com o intuito de ter algum benefício para si. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E aí, esse não deve ser os olhos do cristão, porque o amor, a Bíblia diz que não busca o quê? Os próprios interesse. Então, não é egoísta. Fala com o irmão que está falando, o amor não é egoísta. O amor elimina o egoísmo. Então, quando você se aproxima de alguém ou está com um relacionamento com alguém, a primeira coisa que uma pessoa convertida pensa é o seguinte: o que eu posso ser útil? Entendeu a diferença aí, gente? Quem está entendendo a diferença? O que eu posso ser útil? O que eu posso ser útil à igreja? O que eu posso ser útil para a esposa, para o esposo, para o meu amigo, para o meu irmão? Esse é o pensamento, né, do fundamento do cristão. Né? A gente geralmente, não estou dizendo que é pecado você colocar diante de Deus as suas ansiedades, mas as suas necessidades não passam nunca a ponto de você chegar um dia para Deus e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ou você sempre vai chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu estou precisando disso, daquilo outro. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Nunca passa a tua necessidade. Por que nunca passa a tua necessidade? Porque você é autofocado, só pensa em si. Estou sendo claro aqui, gente? Hoje, fala assim, hoje é ceia. Eu nasci, a gente tem que fazer uma análise de si mesmo, não é verdade? Glória a Deus. Amém? Né? Só pensa só naquilo que vai se dar bem, só na tua necessidade, só no teu problema. E pessoas assim só vão tecer crítica aos outros. Por que vão tecer crítica? Fulano não me ajuda, fulano não me compreende, fulano não me aceita do jeito que eu sou. Já reparou a pessoa que só fala isso? Quem já reparou isso aí? Né? E aí a culpa de tudo que acontece com essa pessoa é de quem? É de quem? É do próximo. Se está com problema na família, a culpa é de quem? É da esposa, do esposo, é da sogra, do filho, do cunhado. É ou não é verdade? Cunhado é problema mesmo, mas tudo bem. Ainda bem que eu não tenho. Né? Graças a Deus. Estou brincando. Né? Eu não tenho cunhado, não. Glória a Deus, aleluia. Né? A pastora é filha única, aleluia. Mas se tivesse, a culpa seria dele, não é o dela.
Né? Ou da sogra, mas minha sogra também é benção, ela está aí, está ali na padaria. A sogra é maravilhosa. Né? Mas bota sempre a culpa em alguém pelo problema que ela tem. Nunca para pensar o seguinte: será que o problema sou eu? Será que não sou eu que tenho que mudar? Porque se alguém está causando problema, o problema é outra pessoa. Então, ela que vai ter que se mudar. O problema é a escola, é o professor que está perseguindo. É ou não é verdade? Quem já viu o professor perseguir aí, né? Tem problema. O professor só persegue o nosso filho, já reparou isso? É ou não é verdade? E aí, esse tipo de atitude é o que o mundo tem. E nós, como cristãos, não podemos ter, nós precisamos ter uma coisa chamada autorresponsabilidade. Para que o nosso coração possa chegar diante de Deus, o Senhor vai esquadrinhar, e se tiver alguma coisa ali fora, Ele vai te ajudar a acertar. Então não pense que nós somos perfeitos, nós não somos perfeitos em nada. Nós somos o que? Lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O apóstolo Paulo fala assim: eu não hajo haver alcançado a perfeição, mas eu deixo para trás de mim as coisas que ficam e prossigo para o alvo que é em Cristo Jesus, a minha soberana vocação. O que significa isso? Que nós estamos em processo de aperfeiçoamento, somos salvos, mas em processo de aperfeiçoamento. Mas para que haja o aperfeiçoamento, eu preciso analisar a minha vida, o meu coração, todos os dias, o tempo todo. Se tiver errado, peço o quê? Perdão. É difícil pedir perdão, gente? É ou não é, gente? É difícil pedir perdão. Por quê? Porque aí entra uma outra coisa. O que? A vaidade, eu vou dar o braço a torcer, nada. É assim ou não é, gente? Vou dar o braço a torcer que eu estou errado, nada, eu vou. Né? Mas eu fiz isso porque fulano também fez aquilo. Quem já viu essa justificativa aí? Adianta alguma coisa? Não. Então nós precisamos nos livrar desse tipo de estigma que está no coração da pessoa não conversa. Ou seja, se eu estou em Cristo Jesus, sou nova criatura. Se eu estou nova criatura, meu coração está aberto. Então o Senhor está esquadrinhando. Então Ele vai dar a cada um, eu preciso que os irmãos entendam, Ele vai dar a cada um segundo proceder, mas de acordo com as intenções do coração. E lá em Galatas 6,7, o apóstolo Paulo vem falando sobre o benefício do nativo, mas quando chega em Galatas 6,7, quando chega nesse versículo, ele fala assim: de Deus não zomba, hein? Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem, né, ele semear, isso sim, ele ceifará. Ele vai colher. Então, eu e você precisamos ter ciência do seguinte: Deus quer sempre dar boas dádivas aos seus filhos, a mim e a você. Mas eu preciso estar sempre avaliando a minha vida com relação a isso. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Não adianta eu chegar aqui e falar: gente, hoje Deus vai abençoar todo mundo aqui. Como se Deus trata cada um de maneira individual? Como se cada um tem um tipo de coração? Como se cada um age de uma forma com Deus? Não tem como, gente, eu estaria mentindo. Estou sendo claro, gente? Amém? Eu acho que hoje Paulo, Pedro, João Batista teria muita dificuldade em pregar hoje. Por que teriam dificuldade? Caramba, lá vem esses camaradas falar coisa ruim, é ou não é verdade? Agora, você imagina alguém pregando o evangelho do arrependimento, pregando o evangelho que você só vem para a igreja, o cara tem que se arrepender. Caramba, já me arrependi, não sei nem mais de quê, não é? E João Batista só pregava isso. E se vestia de pele de camelo, né? Comia aquele fruta silvestre, gafanhoto, e morava no deserto. Quer dizer, não sei como é que ele tomava banho, né, gente? De repente, se ele chegasse na portaria, o pessoal estava sentindo o cheiro aqui. Quem entendeu aqui? Mas será que ele seria bem aceito hoje? Será que Paulo seria? Pedro seria? Será que é o evangelho que a gente tem ouvido aí frequentemente? É o evangelho de grandes prosperidade, nunca de conserto? É o evangelho, né, aparente, mas não é o evangelho do interior do nosso coração, que a gente precisa se aproximar de Deus com o nosso coração, porque a qualquer momento o Senhor volta. Quem está entendendo bem aqui? Se não volta para todos, volta individualmente. É ou não é verdade? E aí, como é que a gente está preparado no nosso coração para isso? Para se encontrar com o Senhor? A gente precisa avaliar isso. Então, todos os dias na nossa vida, a gente precisa entender o que significa isso. Para isso, é necessário duas coisas, né, básicas, que
a gente entende. Primeiro, nós precisamos ter a dependência total de Deus. Dependência de quê? Não só a questão de alimento, não, mas a questão emocional, sentimental e até na direção de Deus. Quem está entendendo bem aqui? Naquilo que você pensa, naquilo que você faz, naquilo que você deseja, tem que estar na dependência de quem? De Deus. Amém? E outra coisa, independência do sistema do mundo. Como é que eu posso conseguir isso, pastor? Simples. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai se envolver aqui com as questões da terra, mas não vai colocar a tua esperança, a tua fé em nada disso. Quem entendeu bem que a nossa fé está em quem? Em Cristo Jesus. Entendeu a diferença aqui? Quando você está muito preocupado em como vai se sustentar, como vai pagar as contas, você está mais preocupado com o quê? O que está conduzindo a tua vida? O que está impulsionando, né, através dessa necessidade, a tua força, o teu vigor? São as tuas necessidades. Não é a tua fé em Deus. Teve uma vez eu vi um ministro falar o seguinte, não, porque o profeta, falando sobre Elias, né, ele tem que comer na casa da viúva, para não se corromper. Aí eu olhei para ele assim e falei, eu tinha que falar isso também para quem? Para Daniel? Para Isaías? Porque comeu no palácio. Como é que funciona isso? Fala com a pessoa, tem muita gente falando besteira aí, gente. Tem ou não tem, gente? Amém? O que é independência do sistema do mundo e dependência total de Deus? Tem situações que Deus vai fazer você comer pão com ovo. Quem pode dar uma glória a Deus para aí? E outra você vai comer uma picanha. Quem pode dar um aleluia bem alto? Mesmo que esteja cara a picanha, mas Deus vai dar condição de você comer. Amém ou não amém? Então, o importante é você ser independente, né, emocional do mundo. Né? A tua fé não está nisso, a tua fé está em quem? Está na dependência total de Deus. Se Deus quiser que você ande bem vestido com um carro bom, amém. Se não, você vai andar de bicicleta de ônibus, amém, do mesmo jeito. Glória a Deus. Então, é esse o nosso sentimento que Deus quer ver, isso que Deus esquadrinha no nosso coração, se eu realmente confio em Deus. Glória a Deus. Amém? Eu estava falando aqui com os irmãos, né? Quem é que gosta de comer uma boa pizza aí, né? Todo mundo. Na churrascaria. Aleluia. Né? É ou não é? É bom ou não é? Mas dá para ir todo dia na churrascaria? Também nem de vez em quando, está ruim demais. Mas, o que eu quero dizer com isso? Né? Às vezes, né, já aconteceu de eu sair com a pastora, a gente sair, poxa, dá para a churrascaria, beleza, vamos comer bem. E teve vezes que não dava. O que a gente vai fazer? Quem já foi naquele hotel que tem um café da manhã maravilhoso de manhã? Aí a gente enchia a pança legal de manhã, e aí ela, às vezes, eu ficava até... Pode falar? Aí ela pegava... Aí eu falei, não, foi o seguinte, vamos sair e tal, né? Então tem uns coração gostosão aqui. Aí ela guardava uns coraçãozinhos, a gente levava para comer depois. Quem já fez isso aqui, gente? Ah, ainda bem que não foi só a gente, não. Sem problema nenhum. Quem está entendendo, amém? Mas o que eu quero dizer para vocês, ficamos felizes do mesmo jeito. Até mais felizes, né? Porque não pagamos o coração, né? Então, isso que eu quero dizer, a nossa dependência tem que ser total de Deus. E o que é independência do sistema do mundo? É se você tiver boas condições aqui, glorifica. Se não tiver, glorifica do mesmo jeito. Vai continuar buscando a justiça e a santidade de Deus do mesmo jeito. E servindo ao Senhor e ao próximo da mesma forma. E o Senhor vai abençoar a nossa vida. Então, essas duas situações têm que estar no coração do crente. Primeiro, a dependência total de Deus é colocar nele toda a vossa ansiedade, toda a vossa angústia, mas isso não pode ser de forma egoísta, como eu falei. Nós temos que entender que nós estamos aqui para servir uns aos outros. Servir a igreja. Então, eu tenho que olhar para o meu próximo, eu tenho que olhar para a igreja, eu tenho que olhar para a sociedade e entender uma coisa, em que eu posso ser útil. Eu estou sendo claro aqui, gente? Amém? Faz tempo que eu não pergunto assim, estou sendo claro, né? Estou sendo claro, né? Então,
é importante que nós somos aqui, Jesus falou o quê? Que nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. Então nós estamos para iluminar, para dar sabor, fazer diferença. Seja no seu emprego, na sua casa, aonde você estiver, você tem que olhar as circunstâncias. Tem problema, você pensa assim, não, eu tenho que ter a solução em Cristo. Entendeu a diferença de pensamento? Quando você entende isso, tudo que você fizer, o Senhor vai prosperar a obra das tuas mãos. Porque a tua intenção é ser útil, a tua intenção é iluminar, a tua intenção é abençoar. Então você está verdadeiramente servindo a Cristo e sendo seu embaixador aqui. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, que os homens nos considerem ministros de Cristo, despenseiros dos seus mistérios. Ou seja, tudo aquilo que está em Cristo, você tem acesso para poder servir ao próximo. Não quer dizer que você não vai ter uma vida abençoada, porque a própria palavra diz que aquele que serve à mesa é o primeiro a se valer dela. Mas a intenção do nosso coração é o que Deus vai julgar na nossa vida. Não dá para a gente ter relacionamento com o próximo em segundas intenções e querer ter um relacionamento aberto com Deus, que daqui a pouco você está começando a mentir para Deus. Sabia disso? Que tem pessoas que vão orar a Deus, vão conversar com Deus e mesmo assim tentam enganar Deus, de tão doente que fica a pessoa. É verdade, gente. A oração não é mais sincera, ela ora, como Jesus falou, ora dela para ela mesma, não passa dali. Como foi falado ontem, esse povo honra-me com o quê? Com os lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Não pode, o nosso coração tem que estar diante de Deus. Aí a expressão de louvor da tua boca vai agradar ao Senhor. Mas quando primeiro o meu coração, com toda a sinceridade e detalhe, não é vergonha a gente chegar diante de Deus, porque Ele já conhece, Ele esquadrinha o nosso coração e fala assim, eu não consigo não ser egoísta, eu preciso melhorar. Quem está entendendo, diga amém. Se eu não consigo largar, eu estou lutando para dar o dízimo, a oferta, para ajudar o irmão que está necessitado, para poder colaborar com a obra, com as pessoas. Eu estou lutando contra essa avareza. Fala a verdade, Deus vai te ajudar. Amém? Olha o fariseu, a oração, que a gente falou hoje pela manhã. Senhor, não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo, oferta de tudo. Aí o outro, publicano, Senhor, perdoa, nem levantava a cabeça, perdoa porque sou pecador. Quem saiu justificado? O publicano. Fala com o irmão que está assim, não conta história para Deus, nem tenta se justificar, vai se dar mal. É ou não é verdade? Vai se dar mal, gente. Vai se dar mal. Então, as nossas obras só não são trapo de imundícia quando elas são sinceras em Cristo Jesus. Amém? Fora disso, são trapo de imundícia, porque as intenções é que vão fazer o julgamento diante de Deus. Eu preciso ter essa consciência em Cristo Jesus. Então, chegar diante de Deus e todos os benefícios que eu recebi até o dia de hoje, a minha vida que eu tenho até o dia de hoje, família, ministério, tudo, não é porque eu mereço, é por pura misericórdia e graça de quem? De Deus. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? A sua vida é graça e misericórdia de Deus. A salvação da nossa alma é graça e misericórdia de Deus. Como nós já falamos aqui, vou repetir, o que seria misericórdia? É a gente não receber aquilo que nós merecemos. O que merece o nosso pecado? O que merece o nosso pecado, gente? Justa retribuição, ou seja, castigo por ele. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas quem está vivo em Cristo Jesus aí? Então não recebemos. Eu fiz alguma coisa para merecer isso? Não, porque o perdão não é para quem merece, é para quem precisa. Quem precisou do perdão de Deus aí? Eu. E graça é quando eu recebo o que eu não mereço. Olha só, Deus ele completa, né? Eu recebo a salvação. Alguém merece a salvação? Não, mas recebeu? Então eu não posso subir no tamanco em hipótese alguma.
Eu não posso me achar melhor em hipótese alguma do que ninguém. Estou sendo claro aqui, gente? Então, chegar diante de Deus tem que ser com esse coração, porque ele esquadrinha. Vou falar 3 situações aqui, rápido, para a gente poder ir para a ceia. 3 situações. O povo de Israel, que antes era no hebreu, né? Vamos colocar assim, eles estavam atravessando o deserto, e já tinham atravessado, passaram 40 anos, lutando, aquela coisa toda. E quando eles chegam já para herdar a terra prometida, quando o maná já ia cessar, Deus manda Moisés falar o seguinte para eles. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso, que é importante. Fala assim para eles: olha, vocês estão herdando uma terra que vocês não são melhores, nem maiores, nem mais fortes do que o povo que está lá. Deus fala o quê? Que ele não era o quê? Melhor, maior nem mais forte. Vocês vão habitar em casa que vocês não construíram, em cidades que vocês não edificaram. Mas é uma terra que uma leite mesmo. Mas sabe por quê? Porque eu me agradei dos vossos pais e fiz um pacto com eles, por isso vocês vão estar herdando. Portanto, não suba o vosso coração e ache que a força de vocês deram isso para vocês. Olha o alerta, o último alerta que Deus faz para eles. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Olha o perigo da vaidade, o perigo de se esquecer de onde saiu e de quem te tirou. Amém? Perigo, isso é um perigo. A falta de gratidão, falta de humildade, Deus prova é o coração. Deus prova o coração. Olha o que Deus fala: vocês estão herdando a terra prometida, que eu prometi aos vossos pais, porque eu me agradei deles, fiz um pacto com eles. Não é porque vocês são melhores, mais fortes ou mais numerosos. E eu vou dar para vocês casas que vocês não edificaram e cidades que vocês não construíram. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, aí Deus ainda fala: não suba no coração de vocês nenhum sentimento que faça vocês pensarem que não foi Deus que colocou vocês aqui. Fala com a irmão que está assim: até aqui, Deus que te trouxe. Quem crê nisso aí de verdade, gente? Quem tem essa dependência de Deus aí? Isso é importante, Deus quer isso no nosso coração. E Ele tem que trazer isso na nossa mente para a gente não nos esquecer. Eu falei de manhã aqui sobre Mefibosete, que vai ser rápido aqui, 2 minutos a gente fala. Mefibosete era filho de Jonathan, que era filho de Saul, que foi rei de Israel, que se rebelou contra Deus, que morreu na batalha dos filisteus. Mas ele ajudou Davi quando Davi precisava. E aí o que Davi fez? Davi fez um pacto com Jonas, falando o seguinte: olha, vamos fazer um pacto, né? O Jonas pede a Davi: quando você for rei, se você subir lá ao trono, poupa a minha família, ajuda a minha família. Davi, tudo bem. Quando Davi ganhou o reino, que Davi estava estabelecido, Saul já era morto, Jonathan também, e aí Mefibosete era o filho de Jonathan, que quando Saul perde a batalha, a ama dele, carregando ele no colo, deixa ele cair, ele cai, quebra os 2 pezinhos, não tinha ortopedia, não tinha tratamento, ele fica coxo dos pés até a fase adulta e vai morar num lugar chamado Lodebar, que os estudiosos dizem que é um lugar ruim, que é um lugar pobre, né, de sofrimento. E aí Davi no palácio, Davi morando bem, agora era rei, e o filho de Jonathan, que era amigo dele, que o ajudou, estava lá na desgraça. Quem entendeu aqui? E nada coxo dos pés. Davi chama alguém, que eu não me lembro o nome agora, fala assim: vem cá, há alguém na casa de Saul que eu possa usar de benevolência? Assim, há o filho de Jonathan, Mefibosete, que mora lá na cidade, o cara está mal para caramba, está na miséria, e ainda é coxo dos pés. Imagina bem, naquela época, aleijado, pobre, né? Aí Davi fala: chama ele aqui. Vai, manda aquela comitiva chamar o rapaz chega até o palácio, e aí o rapaz olha para Davi e fala: quem sou eu, um cão morto, para o senhor me chamar aqui? Ele era aleijado, mas não queria morrer. Quem entendeu aqui? Ele pensou o seguinte: poxa, eu sou filho do outro rei, que morreu, meu Deus do céu, me chamou aqui, porque rei morto o quê? Reposto, né? Vou me matar, vou acabar com a minha linhagem. Mas aí Davi não queria fazer isso, Davi era um rei segundo o coração de Deus. O que ele fez? Eu quero fazer benevolência, porque eu tenho um pacto com Jonas. Aí chama e fala assim: rapaz, a partir de hoje, tudo que era do teu pai, herança de Saul, você vai herdar. E pega uns administradores, ó, vocês vão administrar as terras de Saul, e toda a renda vai ser para Mefibosete e para a família dele. Agora você vai ter um monte de empregado, e detalhe: você não vai nem morar fora daqui, eu quero que você more no palácio e vai comer comigo na mesa. O cara num dia era um miserável, aleijado, e agora era um príncipe. Quem está entendendo bem aqui?
Fala com a pessoa que está só, assim somos nós com Jesus Cristo. Um dia miserável no pecado, condenado, e outro dia sentando à mesa com o Senhor Jesus. Não é? O que Ele fez, não é o que Ele fez comigo lá no lamaçal do pecado. Ele vai, nos purifica, nos lava. Eu não posso esquecer disso. É isso que eu quero falar. Eu não posso nunca me esquecer de onde Deus me tirou e aonde Ele me colocou, gente. Estou sendo claro aqui, gente? Essa memória eu tenho que trazer no meu coração. Estava lá em Lodebar, sabe, todo mal, acabado, aleijado, pronto para morrer, pronto para o abate, vivendo na miséria emocional, espiritual. E o rei me chama, me coloca vestes reais, me coloca para sentar à mesa com Ele hoje na ceia, como você está vendo aqui, eu e você. Amém? Eu não posso me esquecer disso. Mas também não posso me esquecer de que, como Mefibosete, estou assentado à mesa com ele. E, de vez em quando, eu preciso fazer o seguinte, ó. Levantar a toalha e ver que os meus pezinhos são coxos. Para poder andar, alguém tem que me carregar. E esse alguém é o Espírito Santo. Quem entendeu bem aqui? Se o Senhor Jesus largar, a gente cai, gente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O mestre permite a gente assentar à mesa com ele, comer com ele, gozar de tudo, mas porque ele, presta bem atenção, Davi fez um pacto com Jonathan, Mefibosete não fez nada para merecer estar ali. A mesma coisa nós só estamos na presença do Pai, só temos o Espírito Santo, só participamos da mesa do Senhor, porque o Pai fez um pacto com Jesus de sangue para me salvar e te salvar. Não é porque nós merecemos. Fui claro aqui, gente. O Espírito Santo está falando contigo hoje. Nós não merecemos, mas o Pai é bom. Nós não fizemos nada para merecer, mas o Pai é bom. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, meu Deus, não dá para mensurar, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a Bíblia diz que Ele efetuou em nós tanto querer quanto realizar, nem o querer aceitar Jesus eu queria, Ele colocou no meu coração, olha só. Ele é que traçou um caminho para que eu herdasse a terra prometida, por causa de mim? Não. Assim como Deus fez um pacto com Abraão e a sua descendência herdou a terra prometida, assim como Davi fez um pacto com Jonathan, por isso que ele abençoou a vida de Mefibosete, assim Jesus Cristo fez um pacto com o Pai eterno, por isso abençoou a minha vida e a sua. Por isso que nós estamos aqui hoje. Quem pode dar uma glória a Deus e agradecer a Deus por isso, né? O Senhor nos ama, mas nunca vamos nos esquecer de onde nós saímos. Quem está entendendo bem aqui? E que não conquistamos qualquer benefício na vida por nossa capacidade, mas porque Ele nos ama. Quanto mais nós amamos Deus, quanto mais nós somos gratos, mais nós desfrutamos de todas as suas bênçãos aqui na terra. Amém? Quem quer uma vida abençoada aqui? Quem quer ainda morar no céu? Oh, meu Deus, é claro que eu quero. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Conversa com Deus. Tenha só um coração agradecido hoje. Fala, Senhor, esquadrinhe meu coração. E se eu estou reclamando de alguma coisa, e se tem alguma coisa que eu ainda estou insatisfeito, me perdoa. Isso não é nada diante de tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Isso não é nada, Senhor, diante do teu sacrifício. O pacto que o Senhor fez com Jesus, o sangue, que é o pacto da nova aliança, que me permitiu estar aqui hoje. Abençoado. Agradece ao Senhor hoje. Fala, Senhor, muito obrigado. Se eu estou reclamando, se tem alguma coisa de insatisfação no meu coração, arranca hoje, me ajuda. Porque é o Senhor que fez esse pacto. A terra prometida está me aguardando, porque o Senhor providenciou tudo. E é Deus que determina aonde nós nos alimentamos. É Deus que determina. Então, ora. O apóstolo Paulo fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O Espírito Santo, nesse momento, está contigo, está falando contigo, nesse momento. Ele quer trazer à sua memória como Ele tem cuidado de você e da sua vida, da sua família. E que tudo de bom é o que Ele deseja para você.
Então, continua com o coração grato, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento. E nos torna, Senhor, cada vez mais gratos, mais alegres, mais felizes com a Tua presença, Senhor. Que as coisas da vida não venham roubar a nossa atenção, nem a nossa gratidão a Ti, meu Pai. Meu Deus, eu quero Te pedir, Senhor, que os cuidados da vida, Senhor, não venham sufocar o nosso coração. Acrescenta mais fé ao nosso coração para confiarmos em Ti. Temos dependência total em Ti, Senhor. E independência do sistema do mundo. Que o mundo venha precisar de nós, e não nós do mundo, meu Pai. Porque nós é que somos sal da terra e luz do mundo, Senhor. Somos aqui forasteiros, como Pedro fala. Como o Senhor diz, nós não somos desse mundo, mas estamos aqui para levar a luz, o Teu amor, a Tua graça. Então tira qualquer tique, qualquer sinal de egoísmo do nosso coração, para que nós venhamos pensar no próximo, na família, pensar na Tua igreja, pensar no leproso, pensar naquele que é necessitado, que precisa da nossa vida. Então nos usa assim, Pai, como canal desobstruído para abençoar as vidas que nós tocamos. Sim, meu Pai, nós estamos aqui para cumprir um propósito. Por isso eu peço a Ti, abençoa Teus filhos. Perdoa os nossos pecados hoje, se nos desviamos de alguma forma dos nossos sentimentos e emoções, porque é o Senhor que esquadrinha o nosso coração e nos traz de volta, em nome de Jesus. Se você puder ficar de pé para a gente louvar o Senhor, amém?